Ora boas pessoal, aqui para mais um vídeo do Dando Rider. Estou aqui na zona da Camposa, de Vilar de Luz. Vim até aqui, já não vim aqui há muito tempo. Aqui fazer aqui um bocadinho de turismo de proximidade, se é que se pode dizer assim. Fazer aqui um bocadinho destas estradinhas. Tem aqui umas curvinhas porreiras para esticar aqui um bocadinho a mota. Mas o objetivo do vídeo de hoje, pá, quando uma pessoa vem assim para estes sítios, para aqui, normalmente são zonas que têm curvas fixes para uma pessoa, para quem tem assim motas mais viradas para a estrada, mas depois também, quer dizer, no meu caso, não é? Uma pessoa até fica com pena porque existem aqui entradas, principalmente ali na zona de Vilar de Luz, existem aí entradas, saídas de estrada, mais em terra, pá, com uma pessoa, não é? Se tivesse assim uma moto mais mista ou mais virada para o off-road um bocadinho, pá, podia explorar assim outro tipo de sítios que se calhar, por exemplo, com este tipo de motas, que não pode. Desculpem. Eu até estava aqui a pensar em virar aqui à direita para Vilar de Luz, mas até vou aqui acima, que eu vi aqui há tempos no Google Maps. Tem aqui um marco geodésico, algures, São Gonçalinho ou São Gonçalo, assim uma coisa do género. E eu vou ver se encontro esse marco geodésico. Não sei bem aqui onde é que é. Vou tentar ir aqui pelo mapa para tentar encontrar. Sei que é aqui para cima, para Fulgosa, mas eu encontro, já que eu estive a ver no mapa qual é o caminho. Acho que ainda tenho memorizado qual é o caminho. Mas basicamente o tema do vídeo de hoje seria, pá, este tipo de turismo assim mais de proximidade, que deve ser o que a maior parte das pessoas faz, pá, quase, acho que não há assim muita gente, ao mesmo ao fim de semana, a fazer num dia 300, 400 km, a malta tem ideia que é mais para andar um bocado, parar, tomar um cafezinho nas calmas. Olhem aqui nesta estrada em paralelo, conseguem ver aqui dentro, quando eu estou a apontar aqui com o dedo, a suspensão, olhem, a filtrar o paralelo todo. Não sei se a câmera consegue apontar bem ou se consegue ver. Ó, estão a ver de um lado e do outro a suspensão como é que funciona? Ou seja, o cockpit vai praticamente imóvel, quase que não se mexe, e a suspensão filtra aqui tudo, as irregularidades todas do piso. Não sei se conseguem, deixem-me ver se consigo filmar melhor assim. Conseguem ver? Espetáculo. Aqui numa estrada em paralelo, anda-se à vontade, não tem problema nenhum. E como estava a dizer, eu vi aqui no Google Maps um marco geodésico. E às vezes é pena porque, mesmo quando eu tinha a Africa Twin, pá, eu só me metia a fazer, naquilo nem é off-road, é uma tentativa, uma estrada super soft, não era um estradão, era mais do que isso, porque tinha até umas pedras bastante grandes. E eu tentei fazer, entre aspas, off-road, a descer uma cena com bastantes pedras, pá, e chegou um momento que eu ia, pá, ia quase parado, pá, ia 1 ou 2 km por hora, e acabei por cair. A moto não teve nada, eu atirei-me para cima da relva, não tive mazelas nenhumas. Desculpem. Mas às vezes é pena porque quem tem motas mais levezinhas, assim, mais viradas para o off-road, consegue entrar por sítios que a maior parte das motas que não consegue entrar. E eu até estava aqui a pensar, fazer aqui, nomear motas que sejam assim apropriadas. Vou fazer nomeação assim por preços, dividi-las em termos de intervalos de preço, de motas que, na minha opinião, e a maior, se calhar agora pensando assim muito rapidamente, a maior parte delas eu nunca as conduzi até, mas é a percepção que eu tenho, pelo menos de vídeos que vejo no YouTube e de coisas que leio,
Se calhar podia ser engraçado fazer aqui um vídeo de motas. Umas são mais para turismo, outras são mais para off-road, outras dão para turismo e para off-road. Ora bem, o mapa dizia que era para aqui. Ui. Será que eu consigo? Deixa-me ver como é que isto está. Será que eu passava por aqui abaixo? Isto está seco. Opa, é assim, isto não tem pedras nenhumas, pelo menos. E se eu precisar dar a volta, como é que eu faço? Assim, eu posso ir a pé, mas se calhar o mais engraçado era vir de moto. Deixa-me só ver, se isto for aqui tranquilo, eu acho que meto por aqui no instante. O que é que vocês acham? Epá, tem ali lama e uma subida do caraças. Eu acho que não vou meter... Acho que não vou armar em campeão, porque eu não tenho experiência disto. Acho que nem com a Ficatuino me meteria aqui, sinceramente. Isto não sei se com a câmera parece, mas isto desce muito por aqui abaixo. Acho que vou trancar ali a moto. E enquanto vou ali procurar o marco geodésico, vou então dizer aqui ou às tantas para o marco geodésico. Nem se fui, então se for por aqui acima ainda pior. Deixa-me tirar. Olha, deixa-me cá ver então se é por aqui o marco geodésico. Se é por esta ruinha. Eu acho que é por aqui. Acho que é. Estão a ver? Uma motinha levezinha passava por aqui na boa, não é? Só que eu não tenho, nem se trata de ter coragem, não tenho experiência para vir fazer isto, ainda por cima com esta moto. Pá, a probabilidade de cair se calhar é muita. Então vamos lá nomear aqui umas motas que seriam, por exemplo, adequadas para vir até aqui. Se uma pessoa que mora no Porto ou que mora na Maia, por exemplo, que pudesse vir aqui fazer ali umas curvinhas também, que também dá para curtir com esse tipo de motas, mas que chegasse aqui, opa, entrasse por aqui dentro com relativa facilidade, pá, e conseguisse ir ver os sítios, não é? E então aqui no intervalo de preços, aqui se calhar 5 a 6 mil euros, as motas mais em conta ou mais baratas. Opa, eu nomearia, acho que aqui não há muita hipótese. Acho que nomearia duas, assim de repente. Isto também estou a pensar agora um bocado, neste momento. Acho que nomearia a CRF 300L, logicamente, não é? Um verdadeiro clássico, que passaria por aqui na boa, tenho a certeza. Custa 5.700 euros, acho eu, pá, 140 quilos, não é? A minha tem 367, portanto... Ó, se eu viesse com a moto, aqui, não, olha, estas rochas aqui, olha para isto, tudo escorregadio. Era para me espetar, quase de certeza. CRF 300L, opá, a moto dá, sei lá, para 120 ou 130, dá para... Não se anda a empatar o trânsito, vai-se para qualquer lado com ela. E, pá, e nestas situações, devagarinho e com calma, por exemplo, mesmo nesta subida, que tem calhaus, mas não é assim uma coisa super exagerada, ela passava aqui na boa, tenho a certeza absoluta. E eu estou a ir mal. O marco geodésico aqui é por aqui acima. É por aqui acima.
Portanto, supostamente deve-se... Ei, Jesus, subir isto tudo. Pois, deve ser... É por aqui acima, ó. É por aqui acima. Eu não vou subir isto a pé, que isto tem uma inclinação. Deus me livre, vou ficar todo partido. Mas pronto, vamos continuar. Vou para trás. A segunda moto, pá, não sei porquê. Em termos de fiabilidade, não sei se é uma moto em condições, mas a Royal Enfield, a Himalayan, a 410, que agora teve aqui umas alterações. Esta nova que saiu já tem lá uma coisinha de GPS, em vez de ter a bússola, já se, penso, pelo que estive a ler, já se pode ligar o telemóvel à moto e projetar o GPS. Tem lá um cantinho pequeno, mas que dá jeito já para projetar o GPS. Em termos de fiabilidade, eu não sei, eu já tenho ouvido os opostos, que ela se começa às vezes quase que parafusos que saem e não sei o quê, e ouço pessoas a dizer que nunca tiveram problemas nenhuns, que é uma moto muito boa, desde que seja conduzida, não é? De forma minimamente cautelosa. Embora pese 200 kg, não é? Mas mesmo assim, era uma moto que eu acho que para passeio ainda é melhor do que a CRF 300L, na minha opinião, porque tem uma proteção já de vento melhor e já é mais apropriada para a estrada do que a CRF. E é uma moto também que fazia, por exemplo, este percurso aqui, fazia na boa, com calma, mas que fazia na boa. Portanto, também custa 5.700, 5.800, portanto, dentro desses preços, uma ou outra, acho que seriam, agora pensar, se calhar até pode haver mais, pá, mas pensando agora assim na hora, seriam as duas motas que eu elegia dentro desse intervalo de preço. Depois passando para ali para a casa dos, sei lá, 10, 13, mais ou menos, 10, 13, aí não há muito. Deixa-me só por aqui a moto a trabalhar e continuamos já a falar. Portanto, ali no intervalo de, sei lá, 10, 13 mil, 12 ou 11, 13, por aí, opá, eu acho que aí não há muita hipótese. Eu conduzi a Tenere Rally, pá, adorei a moto. É uma moto que, para mim, era só por ali o banco mais fofo um bocadinho. Acho que escolhi a Tenere para curtir umas curvas, dar uns passeios e fazer este tipo de percursos com cuidado, porque também é uma moto pai com 200 kg, não é? Mas no meu caso, se fosse eu, comprava a World Ride única e exclusivamente pelo depósito de 23 litros, que é uma coisa que para mim conta, ter um depósito maior. Não gosto de estar sempre a ter que ir à bomba, que às vezes motas com 17 litros, 16, 17 litros, pá, na minha cabeça é um bocado, faz 200 ou 300 km, tem que estar logo a meter combustível outra vez, pá, passa-se a vida na bomba de gasolina. Portanto, nessa faixa de preço, eu acho que a World Ride, a Tenere World Ride, custa na casa dos 13 e pouco. A Transalp, eu não sei quanto é que ela custa, portanto pode ser aqui uma concorrente também da Tenere, mas como ainda não há preço, não vou estar a considerar, porque pode estar um bocado fora disso, e mesmo assim não sei se a Transalp vai ser muito melhor do que uma Tenere, por exemplo. Portanto, nessa faixa de preço eu elegia, na minha opinião, isto é tudo a minha opinião, como é lógico, a World Ride. Depois temos ali a categoria dos, sei lá, 15 mil, 16 mil,
por aí. E eu aí já tenho aqui, se calhar, agora aqui a pensar, teria aí umas 3 motas dentro desse preço, umas mais para fazer assim percursos, trilhos, estradões e etc, e outras para curtir assim mais umas curvas mais apropriadas para isso. A primeira é a Tracer 9, que acho que custa na casa dos 15.000 euros, mais ou menos. Eu já conduzi a Tracer 900 GT, portanto o modelo anterior. Uma vez tinha um amigo que tinha uma, depois trocou por uma KTM 1290 Super Adventure S, mas houve uma vez que ele quis conduzir a minha moto, a Africa Twin, e porque já estava com a ideia de trocar por uma Big Trail e queria ter a sensação de conduzir assim uma moto mais alta, etc. Então basicamente trocámos de moto e eu fui a conduzir a Tracer 900 GT do Porto até Santo Tirso, pela Estrada Nacional, e portanto pude perceber, adorei a moto mesmo, um barulho espetacular, puxa muito bem a moto, gostei muito, e esta nova, a nível de design, na minha opinião, acho que está mais bonita do que essa que eu andei na altura. Parece que a moto assim até mais alta um bocado, e portanto elegi essa para fazer assim um turismo. Outra que dá para dar umas voltinhas e fazer assim uns estradões engraçados seria a Husqvarna, a Northern 901, que também custa na casa dos 15,5, 16 por aí. Para não estar a escolher KTM, porque já estive aqui a pensar, acho que mais acima, de preços mais acima, já vou escolher uma KTM. Portanto, esta, como tem o motor da KTM e eu gosto da estética, por acaso, da Husqvarna, pode ser um bocadinho não consensual, mas eu por acaso gosto da estética da moto. Dá assim a entender que é uma moto mesmo para a verdadeira aventura. Vai-se para qualquer lado com ela, qualquer lado, pronto, não é? Tem que se avaliar bem o que é ir para qualquer lado, depende da experiência de cada pessoa, como é lógico. Mas acho a moto muito bonita, por acaso. O Husqvarna, em termos de fiabilidade, é uma marca que está habituadíssima a fazer motas de enduro e de motocross e etc. Portanto, desculpem, é uma moto que eu acho que seria adequada para este tipo de coisas. E a terceira moto, e esta aqui pode não ser muito consensual para toda a gente, era a Suzuki GSX-S 1000 GT. Eu tenho uma panca com as Suzukis, nunca tive nenhuma Suzuki e é a marca que eu mais gosto. Não me perguntem porquê, pode parecer uma estupidez, mas não sei, não me sei explicar. É uma moto, é uma marca de moto que eu se calhar ainda hei de ter uma e não faço ideia quando, mas gostava de ter uma Suzuki, de experimentar ter uma Suzuki. Neste momento, das motas Suzuki que há à venda, a única que eu compraria seria a Hayabusa, não é? Mas a Hayabusa não... Como já vos disse num vídeo anterior, sentei-me uma vez numa, durante 10 ou 15 segundos achei uma posição muito agressiva, e depois vou ver os vídeos e o pessoal anda com as costas até para cima, nem parece uma posição agressiva, não sei. É uma moto que quero fazer um test drive este ano também. Portanto, a terceira moto, dentro desses preços, 15 a 6 mil, para fazer assim estas curvinhas aqui, uma moto com 150 cavalos, não é? Seria a Suzuki GSX-S 1000 GT. Depois passamos ali para a faixa dos 20.000 euros, acima disso. E portanto, para essa faixa de preços, eu escolho uma Touring, uma verdadeira Touring, e outra que dá para Touring e dá para fazer umas brincadeiras fora de estrada. KTM 1290 Super Adventure S, custa à volta de 20.000 euros, 20, 21 por aí. Já conduzi,
Portanto, a mesma pessoa que tinha a Tracer 900 GT comprou uma Super Adventure S e pá, uma vez fomos ali à estrada dentro dos rios, eu ainda tinha a Africa Twin, ele tinha comprado a moto há 2 dias e combinámos ir dar uma voltinha só para ele começar a habituar-se um bocado à moto e etc. E então chegámos ali ao Palácio do Freixo, logo ali no início da estrada dentro dos rios, opa, e ele buzinou-me para eu parar, eu ia à frente, mas íamos devagar. Opa, e ele, pronto, não estava habituado ainda e disse assim, opa, eu não sei se parece que a moto tem aqui qualquer coisa esquisita e não sei o quê, deixa-me levar a Africa Twin e leva a tua a KTM e vê se ouves assim alguma coisa esquisita, como estás mais habituado e não sei o quê. Opa, e eu pronto, opa, eu levo-te a moto e eu a esfregar as mãos, pá, maravilha, já vou experimentar aqui uma moto diferente, 160 cavalos, um canhão de bater mal. Então eu arranquei, eu disse, opa, deixa-me ir indo à frente, tu vai andar atrás de mim, na Africa Twin, pronto, e vamos, nas calmas. Opa, eu arranquei, nas calmas, e comecei a andar. Passado, pá, 2 minutos, uma curva, 2 curvas, 3 curvas, passado, pá, 2 minutos, eu olhei pelo retrovisor, opa, e não vi ninguém. E eu, ui, pá, fiquei a pensar se lhe tinha acontecido alguma coisa. Peguei, dei a volta, não, eu parei, esperei um bocado, e lá vem ele, na Africa Twin, e eu, então, o que é que aconteceu? E o gajo, ele vira-se para mim, tu és doido, já viste a velocidade que tu vais? E eu, a velocidade que eu vou? Não pode ser. E ele arranca e vê quanto quilómetros. Opá, claro, não é? Uma Super Adventure com pneus de estrada, eu ia distraído, mas ia a 100, quando na Africa Twin ia a 60 ou 70, percebem? E eu depois voltei a arrancar, fui novamente mais ou menos à mesma velocidade que eu ia, pá, e quando olhei para o conta quilómetros eu disse, isto é uma doidice, esta moto, Deus me livre. Uma pessoa nem percebe, adorei a moto, e é uma moto que dá para fazer bons passeios e dá para fazer umas incursões off-road com as devidas cautelas, obviamente, porque nem toda a gente tem a mesma experiência. E portanto, na casa dos 20.000 euros escolhi essa, e escolhia a BMW RT 1250R, acho eu. Pronto, aquela modelo de Touring, que também custa 21 ou 22 por aí. Nunca conduzi a moto, mas vídeos do YouTube, o Jezito, o Motovlog, já chegou a fazer um test drive com ela bastante longo. Opá, parece ser muito fixe, para o preço que custa, atenção, para o preço que custa, parece ser uma moto espetacular mesmo, muito boa. Boas suspensões, tem o motor da GS 1250 com uns 136 cavalos. Pá, deve ser uma moto espetacular para andar assim a fazer este tipo de estradas com curvas e etc. Opa, e por fim temos as outras, aquelas mais, pronto, mais caras ainda. Opa, que eu dessas aí, opa, as únicas que experimentei foi esta Goldwing, não é? Que está ali na casa dos 30.000, e a K1600 GTL, que, pronto, como disse no vídeo, também deve andar na volta dos 30.000, 31, mais ou menos no preço desta. E pronto, e fiz o teste de condução e acho que esta tem algumas coisitas que são melhor, nomeadamente a caixa automática, que dá aqui um prazer de condução diferente. Pronto, eu nomeei, podem ir ver num vídeo atrás, do test drive da K1600. Opa, portanto, no meio esta, não dá para fazer off-road nenhum. Já fiz estradões, aqueles estradões mesmo super simples dá, mas sítios como este onde eu fui agora não dá para fazer nada disso, como é lógico. Pá, mas é uma moto para turismo muito, muito boa. Pronto, no meio então, estas motas são as motas que eu acho que são porreiras para este tipo de percursos, cada uma com as suas características. E pronto, fica aqui mais um vídeo. Comentem aí quais seriam as vossas opções dentro das faixas de preço que eu falei, tipo até aos 6.000 euros, depois entre os 10 e os 13, depois entre os 15 e os 16, e entre os 19 e os 22.000,
e depois aquelas a 30 mil, daí para cima, ou 28, 29, 30, 35, por aí acima. Um abraço e até ao próximo vídeo.